vontade, em nome do Senhor Jesus? Amém. Se você tiver uma Bíblia para poder acompanhar a leitura aqui no livro de 2 Reis, tá bom? 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Amém. Você que está vindo todas as quartas-feiras, certamente você tem ouvido falar que esse é o momento mais importante da reunião. Amém, pessoal? Esse é o momento mais importante da reunião, que é o momento da palavra. O momento em que Deus ele vai falar com você. Então, mais uma vez, eu prezo em falar isso, que por favor, na hora da palavra, a sua atenção, o seu raciocínio tem que estar totalmente concentrado naquilo que Deus quer lhe falar. Glória a Deus. Porque se você sair daqui hoje e não entender nada, a sua vinda aqui vai ter sido em vão. Deus ele quer falar com você, mas se o seu pensamento estiver em outros lugares, você está de corpo presente, mas com a alma ausente. Você vai sair daqui e simplesmente vai falar na sua casa: fui para a igreja e não aconteceu nada. Lógico, porque você também não fez nada. Você desfocou, tirou do foco aquilo que Deus estava falando para você. Então esse é um momento muito importante. Então eu peço a compreensão de todos, que não converse com ninguém. Se possível, no seu celular, coloque em modo avião, porque de repente chega aí uma notificação, e aí você vai olhar, daqui a pouco está olhando o que não é para olhar, Facebook, Instagram, na hora da reunião. Então eu quero que você acompanhe. Eu peço para não desligar, porque tem algumas pessoas que usam a Bíblia online, mas se possível deixe no modo avião, porque esse é o momento que Deus ele vai falar com você. Amém? Coloque a Bíblia no seu coração. Se você está com o celular, online, na Bíblia aí, coloque também sobre o coração. Se você está sem Bíblia, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite o que eu preciso ouvir, porque eu vou colocar em prática. E colocando em prática, eu tenho certeza que essa palavra vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós temos falado muito que Deus, o que Ele precisa para poder abençoar a vida de alguém, é de alguém que tenha disposição. Amém? Disposição. Nós temos que ter disposição para obedecer a palavra de Deus. Eu falava semana passada que as bênçãos de Deus não são automáticas. Não é porque você está vindo para a igreja que você vai ser abençoado. Porque vir para a igreja qualquer um vem. Amém, pessoal?
Qualquer pessoa pode passar por essas portas, entrar e participar do culto. Então, as bênçãos de Deus não acontecem de forma automática. Não é porque eu ando com a Bíblia debaixo do braço que Deus vai passar a me abençoar. Não é porque eu vou chorar e Deus vai ver o tamanho do meu problema que Deus vai operar. Porque Deus não age pelo choro, Deus não age pelo tamanho do problema. Deus, ele age por meio da fé. Está escrito, sem fé, quem sabe? É impossível agradar a Deus. Então o que vai chamar a atenção de Deus é a sua fé. Não é o tamanho do seu problema, porque para Deus não existe problema. Não existe. E aí aí é onde muitos cristãos se enganam. Porque eu estou indo para a igreja, tudo tem que dar certo. Porque eu estou indo para a igreja, as coisas agora vai ter que dar certo. Nada disso. Você tem que ter compromisso. Aliança. Amém, pessoal? Se você ler a Bíblia, ninguém vai lhe enganar. Leia a Bíblia e ninguém vai lhe enganar. Queira a graça de Deus, mas não queira fazer graça com Deus. Amém? Queira a graça de Deus, mas não queira fazer graça com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo leva para Deus abençoar a vida de alguém? Alguém sabe me dizer? Quanto tempo leva para Deus abençoar a vida de alguém? Ou o que ele precisa para abençoar a vida de alguém? Pastor, eu acredito que Deus não me abençoou ainda porque ele precisa de mais tempo. Olha o que a Bíblia fala aqui no versículo 24 do capítulo 6. Quem achou, diga amém. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. E sucedeu depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria, que era uma cidade. E houve grande fome em Samaria. Houve o que, gente? Fome. Porque eis que a cercaram, até que se vendeu, olha o detalhe, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Olha que coisa forte que a gente leu aqui. A Bíblia fala que a Síria tinha um rei chamado Ben-Hadad, e esse homem, ele cercou a Samaria. Samaria era onde vivia um povoado, um povo que acreditava na palavra de Deus. Aqui, esse púlpito representa Samaria. O que Ben-Hadad fez, o rei da Síria? Ele, com todo o seu exército, cercou a cidade, de uma ponta a outra. Ninguém saía de Israel, ninguém entrava, porque estavam cercados pelos inimigos. E eles queriam ter acesso. Como a cidade era murada, né? Eles não conseguiam entrar, mas eles acamparam ali em frente. O rei de Samaria teve uma ideia brilhante. O rei de Samaria teve uma ideia espetacular. Olha o que ele pensou. Nós não podemos nos entregar a esse povo. Nós não vamos nos entregar. Então, eu peço para que todos vocês de Samaria fiquem nas suas casas. Não saiam de casa. Não saiam de casa, permaneçam aí. Parece até um déjà vu essa palavra, né? Fique em casa. Fique em casa, hashtag fique em casa. Não é para sair. Só que aí quando você permanece em casa e não sai, você fica usufruindo ali dos alimentos que tem. Daqui a pouco os mesmos alimentos vão se esgotando, vão acabando. E aí chega um ponto em que não tem mais nada, porque acabou tudo. Se você não sair para poder comprar, o alimento não vai vir até você. O rei teve essa ideia. Vamos ficar todo mundo, ninguém sai. As portas da cidade ninguém abre. Os inimigos estão aí ao redor. Se a gente ficar aqui, vai chegar uma hora que ele vai desistir e vai embora. E nessa brincadeira foi 1 ano desse jeito. 1 ano. Quanto tempo?
Um ano. E a Bíblia fala, no versículo 24, que houve crise de fome em Samaria. Estava havendo uma crise, ao ponto da inflação estar lá em cima. Só para você ter ideia, uma cabeça de boi, você comprava na época por 2 moedas de prata. 2. Uma cabeça de boi. A Bíblia fala aqui nesse versículo que a gente leu, que a cabeça de um jumento estava valendo 80. Inflação altíssima. A cabeça de um jumento valia já 80. Imagina de um boi que tem mais valor. Vocês estão entendendo assim ou não, pessoal? A Bíblia fala no capítulo 6, depois você lê em casa, senão vai demorar muito, que as mães já estavam comendo o próprio filho de tanta fome. É só você continuar lendo, versículo 26, você vai ver que o rei vê 2 mulheres brigando, e aí ele vai perguntar: vocês estão brigando por quê? Porque essa mulher aqui me enganou. Ontem ela fez a minha cabeça para a gente cozinhar o meu filho e comer, e a gente fez isso. E hoje era para cozinhar o filho dela, e ela não quer colocar o filho dela aqui para a gente comer. Ela escondeu. Olha a fome que estava havendo, pessoal. Tem gente que fala que já passou por fome, né? Ah, pastor, já passei por fome. Será que alguém já chegou a esse ponto? Fome, isso aqui era fome. Mas por que o povo de Deus, pastor, que acreditava em Deus, estava desse jeito? Porque tinham se afastado de quem? Grava isso. Quando você se afasta de Deus, você só quebra a cara. Quando você faz as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus, você só quebra a sua cara. Você só tem decepção, só tem frustração. O povo se afastou de Deus. Foi 1 ano nessa brincadeira. Só que o povo não se voltava para Deus. O povo não buscava Deus. O rei, que já estava mancando de tanta fome também, porque a fome tinha atingido o palácio, chegou um ponto em que ele precisava de um soldado para poder andar, porque ele não tinha mais condição nem de andar direito. Ele tinha um soldado que para onde o rei ia, ele pedia: por favor, soldado, me ajude aqui. E o soldado levava o rei, porque ele não podia mais andar direito, porque a fome estava grande. Ele já estava doente, debilitado. Aí olha o que o rei pensou: sabe por que nós estamos nessa miséria? Só tem um motivo, só tem uma razão para a gente ver por que a gente está nessa miséria. Porque Eliseu, que era o profeta da época, não estava mais profetizando lá. Por conta que o profeta não está mais orando, por conta que o profeta não está mais jejuando pela gente, por conta que o profeta não está mais profetizando, Israel está nessa crise. Ele não queria se entregar, mas não queria lutar. Vocês estão entendendo assim ou não, pessoal? Não é só se entregar, você precisa lutar. Amém, pessoal? Diga: eu preciso lutar. Você está aqui toda quarta-feira, é você lutar. A fé sem obras é o quê? Eu tenho fé. Está indo para a igreja só quando eu tenho vontade. Está mal. A fé sem obras é morta. Você não trabalha só quando tem vontade. Você trabalha sem vontade ou com. Para buscar a Deus não precisa de vontade, é necessidade. Glória a Deus, gente. Para buscar a Deus não é vontade, é necessidade. Fé sem obras é morta. Deus não tem obrigação de abençoar ninguém. Olha o que eu falei ontem: Deus só abençoa aquele que procura fazer a sua. Ontem não, quarta-feira, né? Deus só abençoa aquele que só procura fazer a sua parte. Quer ver Deus te abençoando? Procura ser fiel. Quer ver Deus te abençoando? Faz uma aliança de não faltar mais aqui quarta-feira. Esteja aqui, custe o que custar. Quer ver Deus abençoando, abrindo portas, fazendo o extraordinário na sua vida, fazendo com que o poder dele se manifeste? Faz a tua parte. Procura obedecer a palavra dele. Procura fazer um pacto de não faltar mais aqui quarta-feira, de vir no domingo pela manhã. Procura fazer a sua parte, que você vai ver Deus abençoando a sua. Deus abençoando a Deus fazendo a parte dele. Eles foram até o profeta para matar o profeta. O rei ficou revoltado. A gente não está sendo mais abençoado porque o profeta não está falando mais coisa boa. Vamos lá até o profeta para matar ele. Matando talvez a coisa melhore.
Chegaram no profeta, o profeta sem entender nada, pois posso ajudar, rei? Você é o culpado porque o povo está na miséria e na fome. Sabe o que Eliseu falou? Preste atenção, por favor, não conversa não. Sabe o que Eliseu falou? O culpado é você que se afastou de Deus, rei. Eu não tenho culpa de nada. Vocês que se afastaram de Deus. Vocês deixaram de fazer o que vocês faziam. Quando vocês estavam com Deus, estava dando tudo certo. No dia que você se afastou, deixou de lado a vontade dele, começou a dar tudo errado. Mas eu vou profetizar aqui uma coisa: amanhã vai ter comida para todo mundo. Olha o que o profeta falou. Amanhã, a essa hora, 7h48, vai ter comida para todo mundo. O soldado que levava o rei, começou a rir do profeta. Tá bom, nem Deus abrindo uma janela no céu vai fazer isso acontecer. É muita gente aqui em Samaria. É muita gente, não tem como. Preste atenção para você entender. Ele riu. Sabe o que o profeta falou para ele? Você, soldado, vai ver as pessoas comendo, mas você mesmo não vai conseguir comer. Você não vai conseguir chegar a tempo. Passou-se um dia, a Bíblia começa a falar de 4 leprosos que não tinha nada a ver com a história, porque os leprosos eram pessoas que não podiam entrar na cidade, eles ficavam do lado de fora, por conta da doença deles. A lepra, ela exclui o leproso da sociedade. A lepra tipifica o seu problema, a lepra tipifica a sua situação, ela te exclui das bênçãos de Deus, ela te exclui do seu testemunho. E aí tem nada a ver com a história, tem 4 profetas que começaram a estranhar, porque como eles viviam do lado de fora, não podiam ter acesso à cidade, a família deles, o que faziam? Tinham um muro, pegavam a comida e jogavam para o leproso. Jogavam. Aí os leprosos do outro lado pegavam a comida e ia comer. E os leprosos também já estavam morrendo de fome também, porque ninguém mais jogava comida. Aí tinha 4 lá, 4 leprosos, sentados, conversando, a Bíblia vai falar. E aí eles pensaram o seguinte: rapaz, a situação está meio ruim para a gente. Se a gente ficar sentado aqui esperando a morte, vai vir pegar a gente. Se a gente entrar na cidade, vão matar a gente apedrejado, porque a gente não pode entrar na cidade, a gente é leproso. Aí um teve a ideia assim, rapaz, vamos lá nos inimigos então. Vamos lá nos inimigos. Se eles aceitarem a gente fica lá e faz parte da turma deles. Se não aceitarem, vão matar a gente. A gente vai morrer de qualquer jeito mesmo, né? Tem mais o que perder. Se ficar aqui, a gente vai morrer de todo jeito mesmo. Mas ficar aqui esperando, sentado, não dá. A gente tem que ir atrás. Fala para quem está do seu lado, você tem que ir atrás. Se você esperar, não vem nada. Amém, pessoal? Se você esperar, não vem nada. Você tem que ir atrás. Mas é longe. Você tem que ir atrás, mesmo sendo longe. Mesmo sendo longe. Porque é difícil. Você tem que ir atrás, mesmo sendo difícil. Você precisa fazer a sua parte. Você tem que correr atrás, meu amigo. Aí a Bíblia fala que esses 4 leprosos foram até o terreno dos inimigos. Aí no capítulo 7, versículo 5, a gente está no capítulo 6. Capítulo 7, versículo 5. Olha o que diz aí. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo. Fugiram. E deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial, como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Entenda bem. Os 4 leprosos saíram em direção aos inimigos para pedir ajuda. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal?
Sim ou não? Estavam indo no terreno dos inimigos. Chegando lá, não tinha ninguém. Porque Deus fez os inimigos ouvirem um barulho como se fosse um exército indo contra eles. Indo contra eles. O povo ficou com medo, os inimigos fugiram só com a roupa do corpo. E deixaram tudo, tenda, animal, comida, deixaram tudo ali à disposição. Quando os 4 leprosos chegam, um mais torto que o outro, chega lá, cadê os inimigos? Tem ninguém aqui? Mas tem comida, vamos comer. Aí ficaram comendo. Comendo. Depois foram ali, voltaram e comeram mais. Depois foram ali, descansaram, esperaram a comida, a barriga fazer digestão. Depois voltaram, vamos comer mais, tem mais comida. E comeram. Daqui a pouco um fala assim: rapaz, a gente está aqui se fartando de comida, mas a nossa família está lá com a cidade fechada, numa miséria desgraçada. Vamos lá avisar que está tendo comida para eles. Vamos lá. Aí eles foram. Olha o detalhe, gente, isso aqui é forte, ó. Isso aqui é forte. Presta atenção no que eu vou lhe falar agora, que isso aqui é muito forte. Quando eles chegaram na cidade que estava fechada, eles falaram: ó, está tendo comida lá no terreno dos inimigos. Eles fugiram, deixaram tudo para a gente. O povo de Samaria saiu correndo atrás de comida. O povo estava faminto de fome. Detalhe, nesse meio tempo, uma pessoa acabou tropeçando, caiu no meio do povo, e o povo desesperado foi pisoteado e morreu. Um homem tropeçou no meio da correria, foi pisoteado e morreu. Deixa eu fazer uma pergunta para saber quem lê a Bíblia aqui. Quem era o homem que morreu pisoteado? Opa! Quem era? Soldado. Você lembra que o profeta falou para ele: você riu do que eu estou falando? Você está duvidando do que vai acontecer? Você vai ver o povo chegando na comida, mas você mesmo não vai chegar. O que o Espírito Santo quer falar para você nessa noite? Que se você não crê naquilo que o homem de Deus está falando aqui para você agora, você vai ser pisado pelos problemas. Você vai ver outras pessoas chegando aqui dando testemunho de vitória, mas você não vai conseguir chegar. Porque se duvidar, o pastor está aqui falando, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai te libertar, Deus vai te prosperar, e a pessoa está rindo, duvidando. Sim ou não? Tem gente assim? Por isso que o problema está pisando nela. Por isso que a miséria está pisando nela. Por isso que a inveja, o mal está pisando nela. Porque o homem de Deus está aqui pregando, o bispo está aqui falando, o pastor está aqui falando, o pastor Edson está aqui falando, mas ainda assim ela não acredita no que o pastor está falando. Ela acha que é brincadeira. Deus vai te abençoar, viu? Vai montar teu próprio negócio. Montar meu próprio negócio. Eu já tenho 55 anos. Não tem, né? Eu já tenho 55 anos. Eu não estou perguntando a tua idade. Porque para Deus não tem complicação, meu amigo. Amém, pessoal? Para Deus não tem complicação. Eu não estou perguntando a tua idade. Eu estou falando o que vai acontecer. Deus vai curar você. Amém? As portas vão se abrir. Você crê nisso? Pastor, o senhor está falando isso porque não está na minha pele. Eu acho que é você que não está entendendo o que eu estou pregando aqui. O senhor está falando isso porque não tem as dívidas que eu tenho. O senhor está falando isso porque não está na minha pele, não está enfrentando o que eu enfrento. Eu tenho limitações, eu tenho complexos. Eu sou uma pessoa que não tenho muito estudo. Eu não estou perguntando o teu problema. Eu estou perguntando se você crê que aquilo que nós vamos profetizar aqui agora vai dar certo a partir de hoje. Você crê nisso? Sim ou não? Sim ou não? Porque se você crê, olha para mim. Se você crê, você pode ter certeza. Até o que era para dar errado nesse mês de setembro vai dar certo. E vai ser para a glória de Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Para a glória de Deus, vamos ficar de pé. Meu amigo, com uma palavra dessa, é impossível ficar sentado. Com uma palavra dessa, hein, irmã?